Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, entre 2013 e 2015, houve um aumento de mais de 20 mil ocorrências criminosas no estado, passando de 301 mil em 2013 para 322 mil em 2015. Somente neste ano de 2016, entre janeiro e junho, os mesmos dados oficiais apontam para 168 mil ocorrências registradas. Se o ritmo dos números continuar assim até o final deste ano, os dados devem bater em cerca de 336 mil casos de crimes registrados no Rio Grande do Sul, o que representaria um crescimento de 34 mil ocorrências em 4 anos, mais de 10% de aumento. Para falar sobre este assunto de segurança pública, eu recebo aqui no estúdio hoje Charles Kirin, advogado, especialista em segurança pública, professor aqui da Fevale. Tudo bom, professor? Tudo bem, satisfação estarmos aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Em Pauta, obrigado pela sua presença. Eu fiz esse levantamento, eu mesmo fiz esse levantamento que a gente comentou agora na abertura do programa. No site da Segurança Pública, essas tabelas estão ali disponíveis, né? Qualquer cidadão pode acessar. Eu acessei de 2013 a 2015 e primeiro semestre de 2016, e os números são esses que a gente comentou agora. Então, esse crescimento de 2013 até 2015, até 2016, se confirmar o ritmo de mais de 10% só no número de ocorrências, né? Perfeito. Se o cidadão, qualquer um pode acessar lá o site da Secretaria de Segurança Pública, quem quiser dar uma olhada lá, pode conferir também por categoria de crimes, de ocorrências de crimes, né? E esses dados me deixaram um tanto chocados, porque a gente sabe o que se sai na imprensa, Perfeito. o que se comenta nas redes sociais, e aí na maioria das vezes as pessoas dizem, tá muito violento, não sei o que, e daí sempre se tende a pensar, bom, o pessoal está sendo exagerado. Aí Perfeito. começa a chegar mais perto da gente, mais perto da gente, mais perto da gente, aí tu começa a analisar dados oficiais, assim, e dados oficiais, né? Então, ou seja, tudo que foi registrado, né? Fora o que não foi registrado. E aí a gente se depara com números como esse que a gente viu na abertura. Para começar, então, contextualizando aí com números, podemos começar falando sobre o nosso estado. É uma das maiores crises na segurança pública que a gente já passou aqui no estado? Perfeito, vamos começar então. O que ocorre, eu já venho estudando há quase 2 décadas a questão da violência e da criminalidade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós temos uma peculiaridade em termos de números quando a gente diz os dados oficiais. O grande problema para se fazer uma análise desses números é que eles acabam, em certa medida, quantificando praticamente todos no mesmo patamar. É homicídio. Então tem lá todos os números com relação a homicídio. Mas você não sabe o tipo de homicídio que está relacionado àqueles números. Eles acabam colocando tudo no mesmo contexto, e isso para a ciência, isso para o entendimento, para uma atividade profissional, isso se torna um problema. As pessoas que trabalham no campo, que trabalham na área, elas têm dificuldade de saber, aonde trabalhar, como, em certa medida, tratar com as consequências que levam aos efeitos de homicídio. Quer dizer, a maneira como é medido dificulta o trabalho de quem trabalha com segurança pública. Exatamente. Quando a gente olha para os números e dentro dessa perspectiva que acaba sendo colocar tudo na mesma caixa, né? É como a gente olhar para a época das trevas, para a época da Idade Média, quando se chamava alguém para resolver o problema de doença. O que ele tem de doença? Bom, a gente não sabe, está com febre, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pano gelado aí para baixar a febre. Mas não sabiam quais eram as causas, se trabalhava a questão do efeito. Quantas pessoas estão com febre? Tem centenas de pessoas com febre. O que se faz? Se pega um paninho gelado e se coloca na testa, se resolve. Tá? Quer dizer, isso é um paliativo diante de um número. O que ocorre com relação aos dados oficiais é que não há uma ciência, uma análise mais ponderada com relação às causas de cada situação. Furto, roubo, enfim, para cada situação nós temos que entender quais são as causas, as peculiaridades. E isso afeta tanto nós, do lado de cá, que não somos oficiais, né? Tanto nós do lado de cá que passamos a olhar, nós não conseguimos perceber como a violência está se desenvolvendo. A mesma coisa acontece com os órgãos de segurança pública. Na medida que eles colocam tudo na mesma caixa de gato, eles nos
denunciam em certa medida, nos apontam em certa medida, que eles também não sabem como a coisa está acontecendo. E aí eles também não têm como trabalhar. E o que ocorre? Quando a gente começa a fazer um levantamento mais metódico, a gente percebe que quando a gente abstrai desses números as causas em certas circunstâncias, a gente percebe que de fato a causa não está sendo trabalhada, não está sendo, em certa medida, mitigada, diminuída. E nós percebemos pelas estatísticas que já está plantado ali uma mediana de crescimento. Não estou falando de média nem de moda, estou falando de mediana. Quem trabalha com estatística já vai entender. A mediana, ela está em constante crescimento. Mesmo que a média às vezes diminua, a mediana continua crescendo. O que isso aponta para nós ali na frente, no próximo ano, nos anos seguintes? O aumento considerável da violência e da criminalidade. Não só aqui no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, não só na região do Vale do Rio dos Sinos. Não, nós estamos percebendo isso, que é uma constante em todo o território nacional. E aí alguém pode perguntar, mas por que isso está acontecendo? Por que o professor Charles vem e começa a falar essas situações aí? Por uma questão de ciência, que a gente começa a trabalhar dentro de uma perspectiva científica. Tá? E quando eu falo da perspectiva científica, para as pessoas poderem entender em casa, é a mesma coisa que eu ter uma doença e não me tratar com um médico que teve toda uma formação científica. O médico, para exercer a profissão, ele estudou lá 5, 6, 10 anos. Tá? Na área da segurança pública, basta que eu preste um concurso público, eu sou um teólogo, não criticando nada, passei no concurso público, faço um curso lá de 6 meses, 1 ano e já sou profissional na área da segurança. É essa situação toda que acaba complicando no entendimento dos números, esta ciência que nós precisamos desenvolver, analisar. O que ocorre em linhas gerais com essa peculiaridade? Que diante de um cenário onde ninguém entende, em certa medida, não compreende, em certa medida, esta ciência, acaba valendo tudo, e em especial a força. Aí se exige que o Estado tenha mais força para reprimir a criminalidade, para reprimir a violência. Nós precisamos no Brasil, em certa medida, ter uma perspectiva mais científica. Nós necessitamos, isso é urgente. Tá? A análise dos números, elas têm que ser pelo viés de método, de ciência, tem uma análise de fato, um diagnóstico de fato, coisa que não se faz hoje. Tá? Quando a gente começa a olhar os números em si, a gente se perde em função de entender quais são as causas. Bom, em linhas gerais, os órgãos oficiais eles apontam, não, o problema todo é o narcotráfico. Tá? Mas vem cá, o narcotráfico é causa ou é efeito? Tá? A febre é causa ou é efeito? A febre é um efeito. Tá? Quais são as causas da febre? A mesma coisa quando a gente olha para a área da segurança. De onde é que a gente traz isso? A gente traz isso dos estudos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa. Tá? O narcotráfico é um efeito. Como trabalhar e como mitigar para que este efeito, em certa medida, reduza ou que venha até um dia acabar. Tá? Aí se trabalha toda a questão das causas. Quais são as causas em geral da violência? São N causas, tá? Mas voltando para a questão dos efeitos, sempre falam, olha, o crime aumenta em função do narcotráfico, o narcotráfico é efeito, tá? Mas aí entra a questão da ciência, quando a gente diz assim, olha, eles não têm ciência, eles precisam trabalhar com ciência, porque a maioria dos crimes também acontece à noite. Então eu posso dizer que, além do narcotráfico, a noite também é uma das questões que provoca o maior número de violência e criminalidade. Tá? Então a gente vai parar a terra para não ter mais noite, a gente vai diminuir a violência e a criminalidade. É efeito, não tem como trabalhar isso se não mexer nas causas. Tá? Outra situação que costuma sempre se abordar nesse contexto, e aí é uma questão que tem que ser trabalhada culturalmente no Brasil, é que o crime em geral eles associam com a pobreza. Tá? Ora, violência e criminalidade não está relacionada diretamente com questões de economia, tá? do padrão econômico. Pesquisas que nós já desenvolvemos, boa parte das pessoas que estão presas tinham carteira assinada ou desempenhavam algum bico, alguma atividade. Essa que é a situação ímpar da história. Tá? Eles trabalhavam, tinham carteira assinada. Boa parte das pessoas que estão presas hoje, que cometeram crimes graves de homicídio, tinham carteira assinada. Então aí começa a ter um descompasso, mas por que eles entraram neste viés da violência e da criminalidade? Aí nós vamos ter que estudar as causas, tá? Porque como a gente estava comentando,
O resultado final é um efeito, efeito de diversas outras circunstâncias. Se nós temos um número X lá no presídio, de pessoas que estavam trabalhando, vejam que se eu pegar esses números dessas pessoas que estavam trabalhando e acoplar nos números que os órgãos oficiais nos apresentam em termos de homicídio, de violência, de furto, enfim, a gente vai ter um choque numérico nisso aí, porque eu já estou trazendo um dado que não é trabalhado pelos órgãos oficiais. Tá? O número de pessoas que estavam trabalhando. Mas e aí a gente se pergunta, por que essas pessoas que estavam trabalhando se envolveram na criminalidade? É óbvio que foi para aumentar, em certa medida, a receita doméstica. Né? Muitas pessoas no Brasil fazem isso e por algum motivo, que aí necessita estudo, acabaram se envolvendo. Tá? E neste envolvimento acabaram desenvolvendo um delito que acabou levando elas para o presídio. Tá? Aí entra uma das primeiras causas que a gente começa a perceber que os Estados Unidos também já estudou. Não é só que nem a gente fala no Brasil, a desestruturação da família. A desestruturação da família também é um efeito. Quais são as causas que levaram à desestruturação da família? A privação econômica é efeito. Quais são as causas que levaram à privação econômica, ou dita, a pobreza? Tá? Quer dizer, privação econômica não está diretamente relacionada à pobreza, só para a gente fazer um apontamento aqui. Mas a gente já começa a perceber que as causas, em linhas gerais, elas não são trabalhadas, não são estudadas, e aí entra uma questão, em certa medida, da nossa própria ignorância, né? Da ignorância em geral. Eu falo ignorância não no sentido pejorativo, né? De ignorar, desconhecer. De desconhecer, né? Nesse sentido. Quais são as causas? Aí levantar número é muito fácil. Tá? É fácil levantar número e dizer, olha, na rua X aconteceram tantos furtos de carro. Ok, isso é um efeito. Quais são as causas disso aí que a gente precisa entender? E os dados oficiais, eles não nos apresentam isso. Os dados são de efeito. Exatamente. Há uma necessidade de desenvolver algo mais científico em termos disso, como na medicina. Os órgãos de saúde, quando vão trabalhar, e aí nós tivemos o caso do Zika vírus e Companhia Limitada, há todo um levantamento, um diagnóstico para identificar quais são as causas que levam a surgir vírus, a ele se reproduzir, a contaminar a população. Eles vão trabalhar as causas. A consequência, o efeito, é a pessoa adoentada, é a pessoa lá no hospital. Isso é um efeito. Mas, professor, por que nessa área, então, específica de segurança pública não se tem essa cientificidade, essa preocupação com a cientificidade em âmbito político, público mesmo? Pois é, e tu toca num ponto super sensível. A nossa história no Brasil, ela sempre pautou por uma segurança para defender apenas o ente Estado e não trabalhar com o ente social. Tá? Nós temos, alguém pode dizer, mas isso é histórico. De fato, isso é histórico. Vem desde a época das caravelas. Ok, vem desde a época das caravelas, mas quem implantou todo esse sistema de polícia, que organizou em termos de polícias militares, polícias civis, polícia federal, foi Getúlio Vargas. Então, desde a década de 1930, nós temos toda uma plataforma de segurança pública que não visa, em certa medida, a segurança pública, visa, em certa medida, a segurança do Estado. Estatal. Todo o processo de inteligência desenvolvido pelos órgãos de segurança policial, pelas polícias, visavam sim a segurança de Estado. Isso se reforçou um pouquinho mais na época da ditadura militar, era essa segurança de Estado. Como a brigada militar, as polícias militares, nesta época, representavam um risco para político de gestão para os órgãos de defesa do país, elas tiveram que sair dos seus quartéis e começar a fazer segurança pública, porque elas não foram preparadas para fazer segurança pública. Mas era necessário desarmar as polícias militares, ou seja, fragilizar os estados em termos de proteção, em termos de defesa, e colocar esses órgãos de proteção de defesa do Estado para fazer segurança pública. E aí começou um descompasso. Quando é que isso ocorre? Na década de 70. Se a gente começar a analisar, poxa, não faz praticamente nem 40 anos que nós estamos ainda nessa situação. E dentro desse aspecto, toda a ciência que as polícias militares desenvolveram ao longo dos anos sempre foi para
a questão bélica, para a questão de guerra. Tá? E nós começamos, basicamente, nos últimos 20 anos, a desenvolver toda uma outra lógica da segurança pública. Não é uma novidade. E, obviamente, que para você mudar toda essa questão jurídica, que se fala tanto em termos de reforma da CLT, nós temos que ter outras reformas também, como é a questão da reforma do regulamento disciplinar das polícias militares, da Brigada Militar, que também estão, e da Polícia Civil, enfim, dos órgãos de segurança, que estão atreladas ainda, na época de Getúlio Vargas, ao regulamento disciplinar do Exército, que foi uma tradução que veio da Europa, da Alemanha e da Itália. Se fala muito em desmilitarização da polícia, né? Você tem agora muito esse discurso. Eu vou continuar essa discussão logo em seguida. A gente vai para um rápido intervalo para retomar essa discussão sobre segurança pública aqui no nosso Em Pauta de hoje. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre segurança pública. Eu estou aqui no estúdio com Charles Kinney, especialista no assunto e professor aqui da Fevale. Professor, a gente comentava antes sobre a questão das polícias estarem atreladas a questão a regulamentos ou, enfim, regras militares, né? Toda essa criação atrelada à questão militar. E comentávamos também que existe hoje até um clamor de uns certos setores da sociedade pela desmilitarização da polícia, embora uma certa onda de pavor em vários estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, diria, existam outros setores que clamam pelo contrário, pela uma ação mais efetiva, efetiva no sentido de mais violenta mesmo, da parte da polícia e até mesmo a questão, por exemplo, da Guarda Nacional, vir aqui para o Rio Grande do Sul, enfim, todo esse envolvimento. Como é que é a sua avaliação a respeito desse assunto nos dias de hoje, sendo que estamos passando aí por casos muito chocantes, né? A gente vê aí casos aqui e ali que têm surgido cada vez mais, especialmente na mídia. O senhor acha que isso é um reflexo, primeiro, de uma pauta dessa mídia, de se voltar para essa questão, ou isto vem acontecendo sistematicamente e só agora se resolveu olhar com uma certa detalhe para isso? Olha só que interessante, essa história da militarização, ela é histórica no Brasil, não é de agora. Nós, na década de 60, no Brasil tem estudos da década de 60 e 70 que já se pautava por isso. E uma das questões para entender o porquê da militarização. Particularmente, nós precisamos de forças de segurança que possam se deslocar no território. E dentro do conceito de militar, este é o único profissional que pode, em detrimento do Estado, em favor do Estado e da sociedade, se deslocar pelo território, avançando fronteiras, ultrapassando fronteiras. Só as polícias militares, as brigadas militares, como tem este conceito de militar, elas estão autorizadas por lei, pela Constituição, a ultrapassar as suas fronteiras. Tá? Eu não vejo o sentido na questão de dizer, vamos acabar com a militarização. Não, porque nós precisamos sim este intercâmbio de forças na medida do possível para fazer segurança pública. Então eu vejo a necessidade de continuarmos com as polícias civis, com as polícias militares, com as brigadas militares, dentro desta perspectiva. O que eu vejo é uma necessidade, sim, de reforma nos regulamentos disciplinares. Tá? Na medida em que o regulamento, eles preparam toda a atividade profissional, não para fora. Ele desenvolve toda a atividade profissional desses servidores do Estado para dentro da própria instituição, tá? Aonde eu faço carreira lá dentro. E é isso que nós temos que começar a olhar. Vem cá, que profissional nós queremos? Nós queremos sim alguém que possa
passar por fronteiras para garantir a segurança nossa, certo? Mas, em certa medida, este profissional ele também tem que ter um foco para a sociedade, uma visão e uma atitude, uma ação para a sociedade. Porque no momento em que eu entro numa estrutura policial militar, ou brigada militar, que eu passo num concurso público, o meu foco é interno. Eu preciso ascender na carreira e nada contra, porque é a lei que me diz isso, né? Para eu poder receber um pouco melhor, para eu ter um rendimento mais apropriado para a minha família. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acabar sempre focando a minha atenção para dentro, para conseguir ascender na carreira profissional. Né? E vou deixar a atividade, em certa medida, da sociedade um pouco de lado, porque o meu foco é lá dentro. Eu preciso crescer, tá? Eu preciso alcançar o judiciário, né? A justiça militar, esse meu foco, porque se eu chegar lá, eu vou ganhar muito. Tá? Quer dizer, hoje um juiz militar ganha muito, muito bem. Tá? E não tem como dizer, olha, não vamos fazer isso. E o que fica, em certa medida, vulnerável diante de toda esta estrutura? Fica vulnerável, de fato, às questões de segurança. Eu falo de polícia militar, de brigada militar, mas a questão também é polícia civil, é os órgãos de segurança em geral. Tá? Agora nós estamos entrando com a questão das guardas municipais. A mesma coisa está acontecendo com as guardas, o foco está praticamente se voltando para dentro. Tá? Então há uma necessidade de a gente discutir isso de forma mais profunda, de forma mais científica, mais técnica, com uma projeção de cenário futuro. A violência e a criminalidade, elas estão se desenvolvendo nesses vácuos que as próprias estruturas acabam desenvolvendo. Aí, para entender um pouco desse vácuo que eu falo, tá? Pesquisas que foram desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa, muito interessante. Se a polícia de lá ela fazia estudos, isso há 40, 50 anos, faziam estudos de realidade para atacar determinado grupo criminoso. Tá? Para acabar com determinada organização mafiosa. Só que não tem só uma organização mafiosa, não tinha só uma organização mafiosa, tinham 4, 5, 6 organizações mafiosas. Na medida que eles atacavam uma e conseguiam prender basicamente toda aquela estrutura e diziam pela mídia, e a mídia divulgava isso, olha, demos um duro golpe contra o crime organizado. Tá? O Estado, em certa medida, abria um vácuo, tirando este grupo criminoso. O que acontece nesse vácuo? Os outros grupos criminosos acabavam se reorganizando para ocupar aquele espaço. E o próprio Estado se deu conta que estava movimentando cada vez mais o crescimento da violência e da criminalidade. Por quê? Porque ele autorizava, em certa medida, que as outras organizações se armassem para ocupar aquele espaço e obrigava aqueles outros que estavam presos a procurar medidas lá no presídio para contra-atacar, para limpar o seu espaço. Tá? E a violência acabava aumentando. Alimenta uma guerra. O que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul vai por esse viés também. Tá? Aí entra a ciência. Se eu tenho que, de fato, atacar a criminalidade, eu tenho que atacar de forma muito homogênea as grandes organizações. Não basta eu pegar uma só, não basta eu pegar duas. Eu tenho que atacar direto toda esta complexidade. Tá? Bom, é muita gente daí a ser presa, não tem lugar para todo mundo. Tá? E aí como é que a gente fica? Tá? É uma outra situação que deve ser pensada. Como é que fica daí? Eu ia emendar essa pergunta, desculpa interromper, a gente está quase encaminhando para o final. Só emendando uma pergunta aí nessa questão. Hoje existe alguma forma de se fazer isso? Existe estrutura para se fazer isso? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Eu digo assim, olha, nós já desenvolvemos... Se atacar de maneira homogênea, né? Certo. Por exemplo. Nós já desenvolvemos um experimento aí que entra a ciência e os órgãos, em geral, de segurança pública, elas ficam um pouco arredia, porque, um cientista vem aí, começa a fazer e acontecer. Não, eles não gostam, né? Ninguém gosta, né? Não vamos falar sério. Mas nós já desenvolvemos um experimento em algumas cidades, aonde, em especial Caxias do Sul, aonde foi desenvolvido todo um levantamento, um diagnóstico, se identificaram as causas da violência e da criminalidade, num período em que a violência e a criminalidade estavam aumentando demais. Começou um trabalho de base, um trabalho nas causas, e em 2 anos se reduziu 25%
do índice de violência e criminalidade na cidade. período E isso curto. se repercutiu depois de um determinado tempo. Um período curto, não é nem médio prazo, não dá para E dizer o nem que é seja mais médio interessante desta experimentação, não foi aventado grandes somas em recurso, não foi disparado um tiro, não foi equipado os órgãos de segurança com equipamentos pesados, armas. Não, foi um trabalho puramente nas causas, as causas básicas. Que tipo de trabalho, aí, só detalhando um pouco, se pode ser detalhado? A Tipo de gente trabalho foi busca até guardar isso porque é aquela questão de proteção do conhecimento que a gente desenvolve. Né? Mas eu digo assim, ó, este trabalho não custa, se o Estado quisesse desenvolver algo parecido, não custaria uma viatura. Tá? Quer dizer, não chegaria a R$50 mil para resolver o problema da criminalidade, da violência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Super baixo. Professor, para encerrar, então, queria só fazer essa pergunta final aí, rapidamente fechar essa questão. O quanto que a política do Estado hoje, as questões realmente políticas, como, por exemplo, a nomeação do secretário de Segurança, agora sendo César Schirmer, quanto que isso pode influenciar, na sua avaliação, na questão das políticas públicas para a segurança aí nos próximos meses, anos? Sendo bem objetivo, ele não detém conhecimento da área. Tá? Quer dizer, não tem conhecimento da área e tem o conhecimento político, mas não tem o conhecimento técnico, não tem o conhecimento científico da situação toda. E a situação tende a crescer, sim, em termos de violência e criminalidade no Rio Grande do Sul. Na medida em que você tem uma empresa, né, essa empresa é uma metalúrgica e você contrata alguém que trabalha apenas lá numa outra área qualquer diferente, vamos pegar o professor Charles lá que ele entende de gestão, mas eu não entendo nada de metalúrgica. Eu só vou lá para dentro fazer política. O que vai acontecer com essa metalúrgica? A tendência dela é passar por grandes dificuldades, tá? Permitindo que a concorrência aumente. E daqui a pouco ela acabe com a minha própria indústria, com a indústria essa. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Existe alguma possibilidade de diálogo um pouco mais aproximado, por exemplo, entre as universidades e o governo e o Estado? Ou fica mais em âmbito municipal, por exemplo? Olha, como o experimento que o senhor comentou? Esses experimentos eles teriam que ser de forma coordenada em termos de município, Estado e União. Tá? Mas, em certa medida, o Estado já teria força para fazer essa questão toda, porque ele já consegue articular com os municípios. O grande problema é que ele acaba batendo nos interesses de algumas corporações, tá? De não aceitar, em certa medida, que a ciência se envolva num espaço onde, que nem a gente fala, o super-homem, ele ganha pela força, não pela inteligência. E a perspectiva que nós temos hoje de segurança pública no Rio Grande do Sul é essa. A gente tem que ganhar pela força e não pela inteligência. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pauta de hoje. A gente espera poder comentar mais sobre esse assunto aí nos próximos semanas, próximos meses. Esperamos contar com a sua opinião qualificada mais uma vez. Muito obrigado. O Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode acompanhar aí em casa este e outros programas através da nossa página no facebook.com/tvfevale ou também este programa e outros do Em Pauta e também da programação da TV Fevale no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvfevale. Até a próxima semana.